O Robert Serlerier falou isso, que a bossa nova foi música antes de ser canção. A bossa nova, na medida que ela radicalizou a sua qualidade musical, perdeu seu apelo popular. E aí, os festivais da canção serviram para laboratorizar formas musicais assimiláveis. Isso vale mais do que isso. Esse tipo de onda vale mais do que aquele. Então eles fizeram o mapeamento do gosto popular através dos festivais. Virou um grande programa. Ir torcer pela canção. A MPB queria grande público. Com o show Canta Brasil no Morumbi, que deu mais de 100 mil pessoas, cantaram todos os nomes da MPB. Em 1984, considerando o seguinte: uma parceria da Rede Globo com o Partido Comunista Brasileiro, através de um organismo deles, chamado SEBRADE, do Partidão, Centro Brasil Democrático. E eu, nessa época, estava trabalhando politicamente pela emancipação do músico instrumentista. Eu já tinha gravado meu disco, Aurora Vermelha. Eu, nessa época, acompanhava o Gonzaguinha para pagar o caviar do meu filho mais novo. Depois deste show, a MPB acabou. Em 1984. E eu, inclusive, parei de acompanhar cantor, parei de fazer parte do universo da MPB. Me dediquei à pintura, vim morar em Alfenas, larguei Grande Centro, porque o Rio estava se conflagrando. De 64 a 84, a duração da MPB, por assim dizer, cessou o investimento das multinacionais da MPB. Foi decretado abruptamente o fim da MPB e o investimento passou para ritmos comerciais, testados e universais. O Brasil regrediu ao tempo, assim, das cavernas musicalmente. O Confúcio, na verdade, Confúcio, disse: deixai-me fazer as canções de um povo e eu não precisarei lhe editar as leis. A MPB era linha de frente da produção fonográfica. Era prioridade, era o mais importante a ser produzido. Desde 1984, ela perdeu o investimento. E cadê a política? Porque a MPB abrigou uma tarefa da esquerda contra a ditadura militar. Se o Brasil não estava representado pelos militares, e não estava, os militares foram governos impopulares. Mas o que entrou depois dos militares também não representava a grande vontade popular. Também não. Embora se estabelecesse uma outra visão de poder, em que não haveria mais a perseguição à esquerda e aos comunistas, como houve durante o regime, com mortes sob tortura do Vladimir Herzog e do próprio Tenório Júnior, que foi morto sob tortura
numa tarefa de confronto com a esquerda, que era a Operação Condor, que operava no Cone Sul do Brasil e no Brasil também, não tanto, mas operava para deter o avanço da esquerda, como está amplamente sabido. Esse assunto é muito complexo. Agora, onde fica a música nisso? Numa curiosa coincidência. A queda do Muro de Berlim foi no fim da década de 80. Os governos militares do Brasil saíram do poder em 1986. O que é que aconteceu aqui no Brasil quando da redemocratização? A música despencou. A música despencou. E de lá para cá, não existe nada de retorno à qualidade anterior. Existe, sim, muita gente forte produzindo, mas sem divulgação, sem mídia. Ilustres desconhecidos, você está falando com um. Eu sou um ilustre desconhecido. Nem na área musical a minha produção é conhecida. É conhecida por uma faixa fechada. Eu faço realmente música impopular. Bom, eu considero isso. Nós estamos no momento em que a canção brasileira acabou. E especialmente se formos comparar a conjuntura atual com a conjuntura da MPB e a conjuntura anterior da Bossa Nova. O objetivo era a beleza musical. A Bossa Nova botou a música brasileira no topo do mundo. A MPB foi o maior movimento de produção de canção. Nós éramos o quarto nome em arrecadação mundial de venda de discos no tempo da MPB. O Brasil era o quarto maior mercado do mundo. Mas hoje, a canção brasileira acabou. Acabou. Que vende a canção. A canção é considerada a prostituta da música, porque ela ansia por se vender. Ela só consegue viver se vender. É uma colocação dura, mas é um fato. É um fato. Então agora, qual é o interesse do investimento? Isso é uma coisa difícil de ver. Aqueles cantores de MPB era tudo esquerda, mas esquerda caviar. Todos eles estão milionários. Todos. Nós estamos sem qualquer nome representativo de uma canção. Nós não temos mais um nome. Nós tínhamos 20, hoje não temos um. O samba foi afastado pela MPB. 95% era soul music. Soul music. Inclusive um dos responsáveis por isso, Milton Nascimento. Outro responsável por isso, Gilberto Gil, que foi o embaixador do reggae do Brasil. Caetano, eu acho que gravou, eu me lembro de ele ter gravado um samba. Gil fazia bons sambas, mas 90% da produção dele era em outros ritmos. O samba foi postergado no tempo da MPB. Zé Ramalho não era samba, Belchior não era samba, Maria Bethânia cantando um samba
Gal Costa também não tinha balanço. Não tinham. O Milton, eu me lembro, eu toquei com ele um ano. O Brasil está vazio na tarde de domingo, é do Milton. E só. E, lamentavelmente, um cenário desértico. Para a música, então, nem se fala. Se para a canção não tem espaço, imagina para a música. Investimento na MPB teve como objetivo político acabar com outras formas de arte no Brasil. Eu, quando saí do Rio e vim para cá, tinha mais de 20 galerias de arte no Rio de Janeiro, de primeiro time. Hoje, não tem nenhuma. Acabou a pintura no Brasil. Por conta de quê? Do mercado da canção. Porque o trabalho do disco priorizou o trabalho gráfico das capas e esse investimento foi violento. Todos os espaços onde se poderia realizar música instrumental, concerto, tudo isso foi dizimado. A música de concerto continua como padrão municipal, estadual ou federal. E só. Existe a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, existe a Filarmônica de Minas Gerais, existe a Orquestra Sinfônica Brasileira, existe a Orquestra Sinfônica Nacional e olhe lá, acabou. É isso aí e ponto final. Compreende? Então a música brasileira morreu e eu a vi morrer. Eu participei. O músico instrumentista só podia sobreviver se acompanhasse cantor. Senão ele não tinha como sobreviver. Muitos instrumentistas não entendiam por que estava rolando aquela situação. Com o tempo, depois da MPB, começaram a surgir escolas de música, todo mundo começou a estudar música pra cacete e muito fervilhamento num meio instrumental fechado. O público está fora. Ninguém sabe. No tempo da Bossa Nova, os trios de música instrumental faziam sucesso, gravavam disco, e instrumentistas gravavam um disco atrás do outro, no tempo da Bossa Nova. Na MPB, nem pensar. Ninguém gravou, só eu. Por causa do trabalho do Walter Santos e Teresa Souza, com o selo Som da Gente, que só gravou música instrumental. Fora isso, nada. Hoje qualquer um grava dentro de casa. Mas e a qualidade? E a representatividade popular? Nada. E eu encerro isso por hoje dizendo: eu faço música impopular. É um bom achado. Pelo menos é levemente picante. É isso, meu irmão.